Salve, salve pessoal! Hoje nesse vídeo a gente vai abordar um tema muito polêmico aí entre concurseiros e vestibulandos, né? Qual é o tempo necessário de estudo e dedicação diária para que a gente consiga êxito aí no que a gente está buscando, que é a aprovação nesses concursos? Será que eu tenho de fato mesmo que dedicar os estudos durante 8, 10, 12 horas? Isso é verdade ou mentira? Bom, a gente vai descobrir ao longo do vídeo de hoje. Já ia me esquecendo de apresentar. Eu me chamo Judson Lima, eu sou fundador do canal Conhecimento e Autoconhecimento para a sua aprovação. Então vem comigo para a gente descobrir se de fato é necessário estudar essa quantidade de tempo ao longo do dia. Bom, então como eu falei na introdução a respeito desse mito, né, de estudar muito aí ao longo do dia, eu encontrei um estudioso, um psicólogo norte-americano chamado Martin Lubidel, aonde ele traz um pouco essa discussão, aonde ele tenta categorizar para a gente 5 passos fundamentais para a gente ter um rendimento de estudo melhor. Inclusive, na sua obra, né, ele tem um livro e uma palestra, que inclusive eu vou deixar essa palestra na íntegra aqui na descrição desse vídeo. Na tradução aí, a palestra e o livro dele significa o seguinte: estudar menos é estudar melhor. E aí ele traz exatamente essas 5 dicas que eu compilei aqui, eu resumi e vou apresentar para vocês ao longo do nosso vídeo. Então vamos lá para a dica número 1. Nessa dica número 1, o que ele fala pra gente? Aqui a gente precisa quebrar a nossa rotina de estudos em pequenos blocos de estudos. Ou seja, nada de ficar ali sentado durante 2, 3 horas ininterruptamente, né, estudando ou somente uma matéria, mesmo que seja intercalando a matéria, mas de maneira ininterrupta. A ideia aqui nesse momento é de fato a gente ter blocos de estudos, né, que seja de 1 hora, que seja de meia hora, e intervalos pequenos entre esses estudos. Então suponhamos que você defina que você vai ter blocos de 1 hora. Então você vai focar ali durante 50 minutos, 1 hora, pausa de 10 minutos. Volta para o segundo bloco, de mais 50 minutos, 1 hora, pausa de 10 minutos. Num terceiro momento você vem para estudar ali durante mais 1 hora, e aí você pode fazer uma pausa maior. Inclusive, um outro método de estudos aí bem famoso é o chamado método Pomodoro, que também aborda a respeito disso. Inclusive, se você quiser ver, né, mais detalhes sobre a técnica Pomodoro, escreva aqui nos seus comentários, que aí eu gravo um vídeo especificamente sobre a técnica Pomodoro. Então a primeira dica é: fragmente a sua rotina de estudos em blocos de estudos. Segunda dica bem importante aí: tenha um local exclusivo para estudos. O que isso significa? O nosso cérebro, ele associa geralmente, né, os locais, os ambientes, para aquilo que a gente dá funcionalidade. Um quarto geralmente para o descanso, a sala geralmente para assistir uma televisão, e um escritório geralmente para um trabalho ou até mesmo, né, para estudos. Então a gente precisa ter um cantinho aí na nossa casa exatamente para ter um local, um ambiente dedicado para isso. Você não precisa ter um cômodo inteiro, você pode ter um cantinho, uma mesa, onde fica ali o seu computador, onde ficam os seus materiais de estudos, mas que de fato aquele canto te remeta a algo que você, na hora que você sentar ali, pronto. Nesse momento a gente tem uma rotina, um ritual que a partir de agora a gente vai começar a estudar. Tá claro? Ou seja, deixa esse gatilho pronto, onde você tem um cantinho específico para os seus estudos. Terceira dica: estude de maneira ativa. E o que significa isso? Quantas vezes a gente já não fez isto? Dá o play na aula, se a gente está assistindo uma videoaula, ou se é de aula presencial, a gente está lá, sentado, escutando o professor, simplesmente de maneira passiva, absorvendo aquele conhecimento que o professor está falando ali na sua aula. A gente não faz nenhum comentário, a gente não participa, a gente não faz uma anotação, a gente não tenta compilar aquela ideia com as nossas próprias palavras. Ou seja, essa primeira maneira que eu falei para você é exatamente uma maneira passiva. Você simplesmente está absorvendo isso. E estudos indicam que quanto mais ativo você é no seu processo de estudos, né, de fazer anotações, de tentar sedimentar todo o conhecimento com as suas palavras e anotar isso, criar post-it, ou seja, de fato, ser ativo, não somente a assistir a aula, mas também ao ler um conteúdo, isso faz com que você tenha um processo de retenção cada vez maior de conhecimento. Quarta dica: liste e ensine tudo aquilo que você aprendeu. Existe um método de absorção de conhecimento, conhecido como método Feynman, que esse pesquisador fala o seguinte: se você conseguir explicar tudo aquilo que você aprendeu como se fosse para uma criança, isso quer dizer que você, de fato, absorveu aquele conhecimento.
Mas poxa, Judson, eu vou explicar isso para quem, de que forma? Eu moro sozinho, ou eu moro com os meus pais, ninguém está interessado em saber aquilo que eu estou aprendendo. Faça uma autoexplicação. Ou seja, explica para o espelho, explica em voz alta, escreva como se você estivesse fazendo uma prova dissertativa, né, com o máximo de detalhes possível. Isso vai te ajudar muito a fixar esse conhecimento. E sempre com esse intuito. Tenta explicar como se você estivesse explicando para uma criança, com o máximo de riqueza de detalhes possível e ao mesmo tempo o mais simples possível, porque de fato o aprendizado está na simplicidade. Então faça isso, teste, para ver se não vai dar certo. Quinta e última dica, use mnemônicos. Exatamente isso. Uma professora de química no ensino médio, isso já faz um tempo, me explicou para a turma especificamente, né, um macete que era exatamente para decorar a sequência das famílias, da família alcalina, né? Então ela falava o seguinte: hoje Lili não quer roubar cenoura de Frâncio. E, naturalmente, a gente associava isso aos elementos químicos. Lítio, né? Hoje Lili, lítio, não, eu tenho sódio, quer, eu tenho ali o potássio, roubar, o rubídio, cenoura, césio e Frâncio, o próprio Frâncio. Ou seja, eu estou falando que passou anos da minha vida, ainda eu associo isso e lembro disso, inclusive hoje. E olha que eu sou professor de geografia, quase não aplico nada disso na minha vida, no cotidiano, dentro de sala de aula. E olha como é que isso marca muito. Então, uma dica valiosa. Ah, Judson, mas eu não tenho criatividade, como é que eu faço isso? Pessoal, na internet tem cheio de dicas aí de mnemônicos, de uma série de macetes para uma série de conteúdo. Geografia, química, direito, direito constitucional, então faz muito sentido você associar as coisas. Isso poupa muito tempo e energia na sua associação. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que essas 5 dicas aí te ajude a estruturar uma melhor rotina de estudos. Esse canal ele tem esse propósito exatamente de trazer uma série de dicas, técnicas e métodos. E eu quero que vocês escrevam aí, deixem um comentário falando qual é a técnica que você utiliza, que não foi citado aqui nesse vídeo, até mesmo para eu produzir outros vídeos que tenham mais relevância para vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa aí o seu curtir, compartilhe com um amigo que está precisando desse conteúdo e venha que a gente só está começando a construir aí um canal que vai te trazer muita, mas muita dica relevante aí para os seus estudos, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui e falou!